E uma vez por semana, agora a gente vai trazer algumas pessoas para bater um papo aqui sobre essas eleições de 2024. Aí, hoje, para começar, eu trouxe grandes amigos meus que faz parte aqui da comunidade do bairro da Santa Lúcia, que é o Saulo e o Juninho, mais conhecido como Juninho, né? Para os íntimos Juninho. Não sou tão íntimo assim, não, mas É o é o Juninho. Juninho, É o Juninho, é o né, o Juninho. Juninho? E aí, como é que vocês estão? Estou bem, né? É um prazer imenso, é uma honra estar aqui participando, né, junto aqui do Luau Podcast. E vai ser muito bom, interessante falarmos um pouco sobre, né, a nossa política aqui de Maceió, né, no geral, e estou muito feliz por esse momento, sim. E aí, Saulo? Rapaz. Tá com medo? Oxe, nem- É, não, mas você é um cara corajoso, Saulo. Você é um cara é corajoso. porque nem toda verdade a gente fala pra agradar, né? Porque a É, verdade dói, né? dó. Mas vai ser bom discutir um pouquinho e ver diversos pontos de vista sobre o mesmo assunto. E eu trouxe você por um motivo peculiar. Você é um especialista na política no interior, né? Você que está todo dia lá no campo, batendo papo lá com os políticos, vendo como é que acontece na ponta. Muitos anos lá fazendo a eleição na ponta, né? É Na lá comunidade, de cara. Atalaia, né? Inclusive, né? E tem a pauta aqui, Atalaia. Vamos chegar lá, viu? E vamos lá. Ah, vamos começar por Maceió, galera. Maceió, conta aí pra gente ver quem é os candidatos à prefeitura de Maceió. A gente tem aqui o JHC pelo PL candidato à reeleição. Essa Lenilda eu nem sabia que ela era candidata, para falar a verdade a vocês, do partido UP, né? O Lobão pelo Solidariedade, ele esteve aqui conosco, fez um podcast. Nina Tenório pelo PCO, Rafael Brito pelo MDB, aí apadrinhado pelo Renan Filho, Renan Pai, o atual governador Paulo Dantas e o Rony Camelinho do Agi. O que é que vocês acham desse cenário aí para candidatos à prefeitura de Maceió? Começando por você, Juninho. Eita, a bomba atômica, viu? Mas assim, sobre essas eleições será muito interessante, mas eu vou logo adiantar aqui. Eu acredito que JHC ele leva, sem sair de casa. A verdade é essa. É, até porque ele não tem saído, né? Tava todo mundo aí na pré-campanha aí se movimentando, fazendo indo para as ruas. Ele rejeitou grandes entrevistas, inclusive a nossa até agora não respondeu. Não respondeu, ele não respondeu, cara. Através eu tenho contato do assessor dele direto, é o Cassiano. Eu fiz uma entrevista aqui com o Chico Filho, meti o recado para ele aí, o Chico Filho enviou para ele, ele não respondeu. Ele visualizou 3 vezes e não respondeu. Então ele não tá querendo conversar com o povo. Será que é aquele espírito de que já ganhei? Olha, eu acredito que JHC ele está convicto, né, que essa reeleição está de fato, né, com ele ganho. Mas assim, eu vejo que posso falar individualmente assim de cada um Por aqui. favor, por favor. Pronto, o JHC é um candidato aí, né, de direita, né? Mas que na verdade ele não me engana. É um cara que em algumas eleições passadas aí a gente viu que ele pulou para o outro lado, né? É diferente dos princípios, dos valores que a direita defende. Né? O JHC sempre foi um cara que tá ali em cima do muro, mas esse ano resolveu tomar partido de um lado, né? Então optou pela direita. Até então, acredito que muitos também, né, vão aí se associar dessa direita por conta do nome do nosso presidente Jair Bolsonaro, né, que será Ô o Juninho, mas carro-chefe. você acha que o PL hoje ainda representa a direita? Porque tanto vereador aí que era do MDB, do PT no Brasil, a nível Brasil, Sim. que se filiou ao PL, que está candidato pelo PL, que não é brincadeira. Então, Rodrigo, eu também faço essa indagação, mas assim, eu acredito que, como nós aqui em Maceió conhecemos já esses caras, essas figurinhas carimbadas, né? Eu acredito que nenhum desses aí me enganam, não, entendeu? Eu acredito que o cara que Sala agora aí. só no Rio. Eu acredito que o cara, o vereador que ainda temos aqui como direita, posso falar o nome aqui? Eu acho que eu sei quem é, mas a gente tem uma coisa para falar sobre ele. É um Certo. daqueles dois da Isso, é um pauta? daqueles dois, Pronto, então né? lá no final você fala quem ele Pronto. é. E assim, esses outros que vão, sem dúvida, né,
garimpar aí junto com essa direita, com essa explosão da direita, muitos vão chegar aí num ganchozinho aí, eu sou de direita, mas se chegar lá, na verdade, a gente sabe que eles vão mudar de lado. Posição. Né? Isso é uma preocupação enorme minha, preocupação. porque na hora de atuar, a gente que espera criar uma força, né, nesse movimento crescente da direita no Brasil, na hora de atuar lá numa votação significante, eu acho que vai pender por conta dessa camuflagem. Tem que ter cuidado, exatamente. Não é, velho? Então, E você? Pra pegar um gancho aí, eu estava até comentando com o Júnior antes, que abordando essa parte de direita e esquerda aí, é que muita gente, hoje não, né? Anos atrás, eles foram no movimento bolsonarista, vou colocar assim. Teve muita gente que aproveitou, até o próprio PL, porque numa política anterior eles não tinham a quantidade de eleitores que teve a ponto de ser o cargo-chefe da Câmara. Aí esse movimento que fez o PL crescer e ser quem ele é hoje se deve muito ao Jair, né? com certeza. Com Jair, certeza. né? Hoje a essência da direita no Brasil se criou, na verdade, né? Referência, A direita foi o próprio presidente, ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, né? Porque antigamente dizia-se que a direita era o PSDB, com o Aécio Neves, o Geraldo Alckmin, aquilo não era direita, né? Era uma direita camuflada, né? Direita camuflada, né? Sim, com relação a isso eu queria citar 2 pontos, né? O primeiro, JHC, né? Vulgo Jotinha. Jotinha. O painho de muitos aí. Eu não vou negar que ele está desempenhando um papel importante, né? Porque, querendo ou não, o governo dele é populista e muitas das comunidades estão sendo muito bem representadas e contempladas. A gente tira até pela própria Santa Lúcia. Sim. E o que eu acho interessante é o seguinte, a influência que se perde o MDB dentro da capital alagoana. A gente tem um exemplo aí, há tempos atrás, da entrega daqueles condomínios lá de Quistrada. Meu amigo, o discurso do JHC Eu vi. Eu vi. Foi forte. Oxe, foi forte. Foi forte. E outra coisa, apesar de também estar na mesma linhagem de pensamento do Juninho, eu vou falar aqui, fazer um parênteses, que aquele discurso específico que você está se referindo aí, ele representou a direita. Pois é. Representou. Pois é. E, querendo ou não, a gente vê aí o MDB, mesmo com uma pessoa que é popular, porque Rafael Brito é um cara popular, mas ele não consegue segurar a popularidade dos calheiros. Né? É meu ponto de vista, é claro. Perfeito. A ponto de conseguir se equiparar com o JHC. Então, vocês dois, poderia, se a gente tivesse uma matemática básica aqui, para a gente fazer um cálculo, acreditariam que hoje o JHC ele tem se tornado mais forte do que os calheiros? Isso numa pretensão, vamos botar os dois no mesmo cargo. Para um governo do Estado, Renan Calheiros de um lado e JHC do outro, quem ganha na visão de vocês? Olha, é certo que aqui na capital, né, os calheiros eles não têm mais esse apoio, né, como no Estado no geral. No geral, o Estado, né, nas outras cidades, os calheiros ainda, infelizmente, ainda São dominam, né? Por conta que você sabe, né, do assistencialismo, voto né? de cabresto, né? Sim. O curral eleitoral deles são muito fortes lá, infelizmente, com aquelas pessoas ainda que vivem daquelas migalhas que eles oferecem, né? E, infelizmente, ele lá ele tem muita força. Mas o JHC, né, vem desempenhando, né, como o Saulo aqui já falou, um papel muito importante aqui na capital. A gente está vendo todos os bairros aí, as obras, né? E isso faz com que ele chegue com muita força, né, para o governo, né, em 2026. E eu acredito que vai ser uma disputa muito acirrada entre os dois. Ele vai pro governo. Ele vai pro Ele está governo. disputando Isso. essa eleição com ele na próxima. O medo que faz é de fazer a mesma coisa que aconteceu no Pilar, né? Porque no Pilar o Renato ele desempenhou um governo legal, ficou cogitado
a ser governador, candidato a governador, e no fim de tudo a influência do MDB foi que pesou em cima do partido a ponto do Dantas cair. Né? É porque, na verdade, eu acho perfeita essa sua análise. No final, o que vai decidir quem é o candidato é o Renan Filho. É o Renan Filho. E se for da vontade dele que seja ele mesmo, ele vai sair do Senado. Ele sai do Senado e volta pra cá. Outro carinha que eu queria apontar aí. Não, peraí, vamos pro par. Vamos terminar JHC, depois a gente vai pro próximo. Aí, continuando, né, na figura do JHC. Ele tem essa capacidade, certo? Só que... Qual capacidade você diz? A capacidade de ir pro governo, ele tem, pô. De governar ou de ganhar? Até de ganhar, porque assim, de governar eu sei que ele tem, mas a questão de ganhar fica muito em cima de quem estará apoiando ele. Porque a política estadual, num meio maior, né? No meu ponto de vista, ela fica em cima dos apoios que ele vai ter. Então, será que... Vou botar até o Cunha como exemplo. O Cunha ele vai ter essa influência para repassar votos. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. O apoio do JHC normalmente é o mesmo. Desde as últimas 2 eleições. Ele é o Arthur Lira, né? E Rodrigo Cunha. É os dois. Que é o outro lado da moeda aqui em Alagoas. Né? Só tem 2 moedas. Né? Uma vez eu vi uma pesquisa da revista Veja, 10 anos atrás, 15, dizendo que aqui em Alagoas toda a riqueza era distribuída para 4 ou 5 famílias e o resto era da classe, ou ainda estava na classe emergente, ou na classe média, ou na classe baixa mesmo. E a política era distribuída para 4 famílias. Então hoje eu posso dizer que tem 2 lados de moeda aqui em Alagoas. Né? O que eu me refiro é o seguinte... como o Júnior até citou, a questão do cabresto. Né? Se você chegar do Agreste para dentro, o MDB domina. Entendeu? Então, até que ponto a influência do JHC ela pode ir fora da parte da capital e da parte metropolitana? Né? Se ele conseguir repassar pelo menos a popularidade que ele está tendo aqui no município, de fazer o que está fazendo, obra, assistencialismo, festa, que também conta, para que isso consiga refletir no extremo de Alagoas, ele pode ter essa possibilidade de ganhar. Ele não tem como fazer isso nos próximos 2 anos como prefeito da capital, né? Eu concordo com essa sua visão. Mas ele precisa de um cargo eletivo, entrar de alguma forma num cargo maior para ele poder... Eu acho que isso que você está falando é para ele segurar. O caminho para ele se eleger é o outro. Eu acho que não é esse o caminho, porque ele não tem como, sendo prefeito da capital, fazer nada no interior para poder ganhar essa popularidade que ele precisa. Eu concordo de gênero, número e grau com você que no Agreste o MDB é Renan Filho e Renan, tanto que eles dois descem lá e parece o Bolsonaro, né? Eles andando lá. É verdade. Né? Agora vamos passar para o próximo. Ou quer fazer alguma ponderação, Juninho? Eu só quero fazer a ponderação seguinte, né? A figura do JHC foi muito criticada, né, por mim mesmo, falo de mim, nas redes sociais, por conta de muitas coisas que deixaram de ser feitas, né? Para dar prioridade a outras coisas que não são tão essenciais, né? No caso das festas, onde os postos, as escolas estavam parados por conta de assistência que não tinha por parte da prefeitura, né? E daí eu começava a fazer as minhas críticas e eu fui bloqueado. Então, tio Jota, desbloqueia aí, viu? Desbloqueia aí, viu? Cara, se ele não der aquela visualizada e deixar pra lá, aí. Mas desbloqueia o cara, tio Jota. Agora você põe aquele óculos vermelhão, aquela camisa preta, aquele lado lá todo bonitão, pra dizer que é popular. E aí, tio Jota, bloqueando o cara porque tá recebendo crítica. Tem que ser a favor, né? A democracia. É uma democracia. Mas vamos pro próximo. Eu vou me manter porque a gente tem muita pauta.
nos 3 principais, tá? Vamos manter ali no JHC, Rafael Brito e Lobão. O Lobão está em terceiro lugar, então vamos passar para o Rafael Brito. Rafael Brito, o que é que vocês acham dele agora nessa eleição com apoio do MDB? Já tem do partido do MDB, com apoio do Renan Filho, né, da bancada ali que governa o estado, né? Paulo Dantas e do próprio presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O que é que vocês acham disso? Rapaz, tem uma coisa chamada autonomia, né? Que eu acho importantíssimo para que um governo ele funcione. A partir do momento em que você não tem autonomia nenhuma, você fica igual um governador do estado que deixou um monte de gente com salário atrasado, que certas obras não foram vinculadas. Eu lembro daquele Minha Cidade Linda, que foi feita a maior propaganda por meio do Renan e companhia, e teve obras aí que ficaram estagnadas por 6 meses por falta de pagamento, assim como muitos serviços básicos do estado. Então, será que ele vai ter a mesma autonomia para poder realizar alguma coisa, ou ele vai fazer igual os exemplos que a gente está vendo aí no partido de faltas, né? Que a gente está tendo aí no estado. Tá entendendo? Isso aí serve como uma crítica e como conselho também, né? Na verdade, o que eu acho a respeito disso tá se criando uma coisa, uma cultura muito grande aqui em Alagoas do apadrinhamento político, né? De porque assim, as coisas fugiram tanto do controle, velho, que a figura do laranja tá ficando hoje oficial. Hoje os caras não tem mais vergonha de dizer, né? Por exemplo, você vence 2 mandatos, aí o que é que a legislação diz? Para o mesmo cargo você não pode, né? Você pode ir para outro, né? Mas o que é que os caras fazem? Pega uma tia, uma sobrinha, uma prima. Rapaz. Não, aí é verdade. Eu vou falar, velho, é verdade. Ah, você sabe que é assim. Você tá lendo a mente dele. Não, Eu tava comentando sobre isso. E o que eu acho interessante nisso é o seguinte, que uma coisa é ser feita. Eu sempre digo, o erro, ele vai continuar existindo. E para mim não é hipocrisia, você declarar algo que você faz. Eu acho que a hipocrisia ela vai além disso. É outro conceito. Porque na hora que você tiver essa interpretação, você além de fazer a coisa errada, você vai fazer a apologia da coisa errada. E aí a coisa errada vai se proliferar de um tanto que vai virar maciço aquilo ali. Então o errado vai virar certo, que é o que está acontecendo hoje. Tem um... E hoje tá a galera simplesmente, velho. Aí você vai nas cidades do interior, você sabe melhor do que eu, né? Os caras padrinham, velho, as figuras da família aí, e todo mundo da cidade sabe. Todo mundo sabe. A candidata se levanta para assinar. Candidata não, a pessoa eleita se levanta para assinar uma obra lá, que tá inaugurando, e o discurso quem dá é o cara, velho. O discurso quem dá, ela levanta, assina, o outro que apadrinhou levanta e dá o discurso. Eu já vi um prefeito ser eleito assim, pô. Caramba, velho, onde é que a gente tá chegando, velho? Então, pode continuar, desculpa, Rafael Brito. A minha questão de comentar sobre ele é justamente isso, certo? Porque eu acredito que ele seria igual Não estou colocando apoio à figura do JHC aqui, só estou colocando esse ponto para deixar bem claro. Sim. É que os outros candidatos que estão junto com ele, ou melhor, no caso o Rafael Brito por si só, ele é um reflexo do que se já governou Maceió, certo? Então ele vai ser aquele candidato que vai aparecer, dizer que está fazendo certas obras, e quando chegar num certo tempo ele vai fazer com que essas obras funcionem. Aí, infelizmente, o reflexo, né, dos calheiros por si só vai estar batendo sobre eles no meu ponto de vista. Entendi. Entendendo? E aqui, ainda mais aqui no Maceió, né? Só para dar um dado aí para dar uma solidez nesse seu argumento. Maceió acho que foi a única capital do Nordeste que teve votação superior para o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro em detrimento do candidato eleito Luiz Inácio Lula da Silva, né? Então, só para ponderar aí. Então, por favor. Então, esse Rafael Brito, um cara que vivia
escondido lá, né? Na verdade, eu não tenho muito conhecimento, mas eu vi algumas votações dele lá no Congresso, né? Então, só o fato dele ser um candidato apadrinhado dos Calheiros, ele já, infelizmente, aqui na capital, já estou logo adiantando, antecipando. Esse cara não ganha. A gente faz aqui Por uma conta da aposta, rejeição, por né? conta da rejeição dos Calheiros, né? De novo, você não está fazendo um lado pessoal, Não, é uma questão técnica. Você está isso. olhando por conta da rejeição que ele tem. Exatamente. Então, os Calheiros aqui em Maceió, né, na capital, felizmente, né, na verdade, Aí já é pessoal. é pessoal. já é pessoal. Não tem condições. E assim, Rafael Brito é um deputado, né, federal que teve algumas votações lá que infelizmente foi votado contra o povo, principalmente essa do DPVAT, né, essa volta do DPVAT, que teve um voto a favor dele. E assim, um cara que eu não vejo que irá governar para o povo, né, apenas para interesses pessoais, políticos. E um cara desse, infelizmente, aqui na capital, não tem vez não. Não tem apoio não. Então vamos lá, vamos passar pro próximo, né? Que acho que já foi muito pesado. Vamos pro Lobão. Vamos pro Lobão. Lobão é meu amigo. O Lobão é gente boa, né, velho? Ele Eu é gosto do demais, Lobão, né? mas ele ganha. Infelizmente não. O que tá acontecendo? Que o Lobão teve aqui e falou que quer levar no primeiro turno. Eu acho que foi o cabelo de Sansão. Lobão, tô brincando. Mas ele botou pra agora. Foi. Tá no valor. Não, eu achei ele bem articulado. E outra coisa, viu, gente? Eu vou falar uma coisa pra vocês aqui, minha opinião. Aí eu vou passar um pouquinho pro lado pessoal também, que deveria ser imparcial, né? Mas eu achei as propostas dele muito boas, velho. Muito boa. E no outro dia, eu escutei aqui as propostas dele pessoalmente. E no outro dia, de um podcast da Globo, um jornalista, aliás, um convidado do jornalista falou: olha, todo mundo pode falar o que quiser do Lobão, mas uma coisa ninguém pode falar, que ele tem boas ideias para Maceió. E é verdade, velho. Só se você olhar aquela questão lá que ele falou daquele eixo da leste-oeste, de você ampliar aquela faixa ali que é conhecida como Caminho das Índias, que é, velho, estruturalmente, É vergonhoso. é só você aumentar mesmo, você vai ter um ganho ali. Não vai resolver, mas vai ter um ganho. Por que não fizeram até hoje, velho? Nem pensaram. Aquilo ali é vergonhoso, né, velho? Como você disse. O bom do Lobão é porque ele é um cara que ele veio da base da sociedade, tá? Entendeu? Então, problemas básicos você tem como resolver em cima de vivência. E esse é o ponto forte do Lobão, certo? Quem é que nunca imaginou de se ter um banheiro público no meio do mercado Da produção. Uma coisa básica, né? Mas que ninguém conseguiu enxergar. Né? Entendeu? E outra, tiveram muitas obras por parte do Lobão, que na época que ele estava como vereador, cheguei até a apoiar ele aqui, bem como muitos amigos meus, por causa dessas questões básicas que ele sempre levantou em consideração. Eu acompanho também alguns vídeos dele no Instagram e vejo que todas as propostas dele é em cima disso. Só que, infelizmente, ele não tem o que dá a escalada social dele. Tá entendendo? O público do Lobão ainda é muito resumido. Ele pode, ou melhor, ele nunca vai conseguir fazer aquela façanha do voto de revolta, que ele foi o maior quantidade de votos aqui no Em Maceió. 2016, teve 24 mil e poucos votos. Pronto. O vereador mais bem votado. E de 2016 para 2022, ou foi de 20, eu trouxe aqui até o dado para ele sai de 24 mil votos para 4 mil e poucos votos. Ele perde em torno, aliás, ele sai de 21 para 17, para 4 mil e pouco. Ele perde em torno de 4 mil votos. 17 mil votos ele perde. Então é justamente isso. Ele foi o candidato que ele teve alavancada em cima da falta do poder público atuar. Atuar. Justamente naquela área do mercado da produção,
Ali ele realmente era muito bem visto ali na Feira da Guedes, né? Guedes Miranda, que ele traz com um recurso do próprio bolso uma coberta para ali, que era uma atividade que deveria ser da prefeitura. E há quantos anos aquela feira já não existia? Acho que para mais de 30 anos existia a Feira Era da Guedes moleque, Miranda. brincava lá. E aí ninguém nunca cobriu, né? Feira histórica. Aí ele vai lá, cobre, faz aquela movimentação, aquela feira passa por dia ali mais de 10 mil pessoas, tranquilamente, eu posso dizer, porque é muita gente. É muita gente. Aquela praça lota ali. Não vou dizer 10, mas entre 5 e 10 mil pessoas passam ali. E aí o povo viu o que ele fez, deu o voto para ele, aquele Ponta Grossa, Vergel, é, Prado, Trapiche, toda aquela área ali foi o voto de revolta que você fala aí. Mas eu vou repetir aqui, que eu sei que ele vai ver esse podcastzinho, para que ele continue produzindo músicas que eu gosto da canção. Você falou pra ele pessoalmente, Eu né? falei pessoalmente pra ele, Lobão, cadê a banda? Mas tá. Cheiro de calcinha. Pronto, Lobão, não leva mal não leve como uma coisa pessoal não, mas só o fato de você tirar aquela coisa de cheiro de calcinha já entrou positivamente ali. Mas vamos lá. Lobão, um cara que, né, como foi falado aqui, né, foi um dos vereadores mais votados aqui de Maceió, né, 2016. 2016. E assim, houve uma rejeição muito grande, né, de 21 mil pessoas, né, para 4 mil pessoas. Então é o seguinte, o Lobão, eu falo isso porque eu tenho contato, né, com as pessoas, eu ando muito ali no Vegel, ali na parte ali, converso com muitas pessoas, e vi que o pessoal lá tá um pouco revoltado, né, porque o Lobão, quando ele ganha, uma das primeiras coisas que o Lobão fez foi sair do lado daquela região ali. Então isso aí já, o povo já achou, ó, então só fez ganhar, saiu do bairro, entendeu como é o negócio? E assim, não vi muitas propostas do Lobão, não. Houve sim os banheiros químicos, né? Que o povo, até como o povo fala comigo, é o vereador do banheiro, né? O cara fala. Mas sabe o que assim, que é, Juninho? Eu vou lhe falar sobre o Lobão. O Lobão, ele faz proposta. Eu já vi ele atuando na Câmara de Vereadores. O problema é que, até eu percebi batendo um papo com alguns vereadores aqui, quando é um vereador de carreira, um vereador filho de outro vereador, tipo, o Galba Novaes hoje tem 4 gerações lá, tá indo para a 4ª geração. isso. Davi Davino, esses nomes que são mais políticos, mais técnicos, um cara que é vereador de carreira, aí entra como o Chico Filho entrou em 2012 na Câmara de Vereadores, ele entra já como presidente, entendeu? Quando é um cara que ele sai da comunidade e ele vai lá para a Câmara de Vereadores, ele entra como um aluno que entra numa escola nova, com aquela turma que já está inteirada, e o cara ali tem que se inteirar, aí ele vai para achar. A professora diz: olha, tem um grupo em dupla, aí fica só sobrando 2 pessoas no final, aí aquela é a dupla dele, sabe como que é? Então é mais ou menos assim, tem um olhar mais não é um preconceito, não sei se é um preconceito. O que é que vocês acham? É um preconceito ou é tipo assim, tá andando e vamos continuar nessa pegada para até criar um laço com esse cara que tá entrando aí? Para política é quantidade, né? Não é qualidade. Então ele vê a questão aqueles votos ali poderia ter sido meu para me estar agariando aí uma presidência no. Aí pronto, aí você veja esse comentário. Aí ele pega, sabe o que ele faz? O Lobão apresentou vários projetos que eu vi, e aí os projetos não andam. Aí o Lobão tem uma coisa, velho, que eu vou dizer aqui para o telespectador, que ele tá candidato nessa eleição, ele tá candidato porque ele tá revoltado. Porque os projetos que ele apresentava não ia. Ele ia pro centro, velho, ali pra Rua dos Ônibus pra organizar, e depois ele botava, depois de um trabalho que ele faz ali de anos para organizar as filas dos ônibus ali, ele vai lá no ex-prefeito Rui Palmeira e pede a coberta. Entra num ouvido, sai no outro. Hoje a gente tá em 2024 e nunca foi feito essa coberta, que a gente sabe o quanto é importante, né? Então ele tem projeto. Mas, né, para
Prefeitura, infelizmente, o Lobão, ele não tem chance. Desculpa aí, Lobão, pela minha Sinceridade, é a opinião mas dele, né? É, Talvez até, olha, velho, tudo pode acontecer na política, velho. Vai que o JHC depois, no meio do caminho ali, ele dá uma doida, não quero mais não. tem uma dor de eu barriga. Dá uma dor de barriga. Eu não sei se esse sonho que o Lobão sonhou aí, de levar no primeiro turno aí, vai que se realiza, né? Então, vamos esperar. Ó, mas vou falar uma coisa a Eu ainda respeito acho disso, que o viu? Lobão ganha mais voto do que o Rafael Brito, eu tenho certeza. Ó, ó, mas deixa eu fazer um comentário a respeito disso aí. Na última eleição, Pablo Marçal, presidencial, né? Sim. Pablo Marçal disse que foi um pau da poxa entre ele e Silas Malafaia, o pastor, porque ele disse que tinha sido revelado de Deus que ele seria o próximo presidente do Brasil. Ele não foi. Ele foi impugnado no Ele meio foi da eleição. impulsado, exatamente. E aí, ele agora sai para prefeito em terceiro lugar, sendo que só dá o vídeo dele no TikTok, velho. E No ele- Instagram e. Por falar nisso, eu trouxe uma surpresa para vocês. Não é carteira Ó. de trabalho, não. Não, eu trouxe uma Ah, surpresa tá. para vocês. Eita, meu Deus. Mostra pro Boulos isso aí, né? Ó, Boulos. Ó, Aí, ó. ó, cadê o tapa? Dá o tapa. Mas, né, como você falou aí do Pablo Marçal, ele foi impugnado, mas ele ganhou para deputado federal, né? Então ele teve uma boa votação lá em São Paulo. Bem expressiva. Foi, ele ganhou, mas né, depois que Partido ele foi ganha, caçado, né? aí ele é caçado, né? Ele seria o tipo de. Como eu disse. Existe o político que a sociedade precisa, né? E tem o que ela tem. E eu acho que para São Paulo o Marçal é necessário. Só que, infelizmente, as raízes da cidade são bem complicadas. Não, é muito. Entendeu? É muito. Você está fazendo a leitura perfeita aí desse assunto. Estive agora em maio em São Paulo com a Rafa lá. E a gente foi num dos principais museus da América Latina, que é o Museu MASP de São Paulo, fica na Avenida Paulista, velho. Ele fica em frente ao Parque Trianon MASP. Tudo novela da Globo, passa um comercial, passa ele em cima, as manifestações de Brasil na frente dele, quando é lá na Avenida Paulista. E, velho, a gente na porta, foi a primeira vez que a gente usou maconha. A gente usou maconha, só que a gente usou sem a gente querer. Passivamente. Impassivamente, né? Porque é uma coisa assim fora do contexto, velho. Fora do contexto. O fedor de maconha que tava lá, meu amigo, não existia. Aí a gente entrou no parque que tava tendo um evento lá, no museu, e tava sendo patrocinado, né? Por um banco lá, gratuito, né? O ingresso para entrar nesse museu, eu acho que era R$100 e poucos, estava gratuito. A gente decidiu entrar para aproveitar a oportunidade. E são 4 ou 5 andares lá, subindo os andares lá, velho. Aí os quadros é tipo assim, as artes modernas, né? Que eu disse até a Rafa, não sei apreciar essas coisas, não. É o cara com os testículos de fora, a mulher com mulher nos quadros, um homem com homem, e o jovem lá, isso aqui é uma tradução de não sei o que lá, não sei o que lá, e eu fiquei assim, meu Deus. Aí é o que você falou agora, né? Demais. É contemporâneo demais. Contemporâneo demais. É contemporâneo demais, eu não consegui não apreciar não. Aí é o que você falou, velho, é o que você falou, perfeito. Assim, em São Paulo, é uma coisa assim fora do normal, essa questão do progressista, da evolução progressista. A galera lá é muito ligada na esquerda, muito ligada. É tanto que lá há não sei quantas gestões lá era do PSDB, né? Que é um partido centro-esquerda, que acho que só agora no ex-prefeito Bruno Covas que que morreu, né? Que teve uma pegada mais para a direita, né? E agora entrou o Pablo Marçal. O que vocês acham? Vocês acham que o Pablo Marçal entrou porque ele queria mesmo, que era um desejo do coração dele, ou porque o Pablo Marçal entrou porque ele viu o Boulos vai ganhar?
Eu acredito que tenha sido rixa por causa do bolo, né? Porque senão ele pode perder até a casa dele, né? Rapaz, você tá muito com a língua afiada. Ah, Vocês dois, né? Você se liga. nada com o bolo é perigoso. Vixe, meu Deus do céu, não. Nós falamos, o bolo é aquele que vende na lojinha. Ah, o bolo, né? É o bolinho. É o bolinho. E aí, Geninha? Rapaz, eu acredito que será uma disputa bem acirrada. Eu acredito que o Pablo Marçal ele vai para o segundo turno, né, com o Boulos, e vai ser bem pancada. Mas eu acredito que São Paulo não vai ficar na mão da esquerda, não. Né, da extrema esquerda, não. Por que Eu você- acredito que não. Por que vocês acham que o Bolsonaro não. Não é claro, né? Tem uma questão partidária e tal, mas eu acho que o viés do Pablo Marçal ele é muito mais pro lado do Bolsonaro do que o próprio prefeito Nunes lá, né? O que vocês acham que eles não. Que foi o que o Bolsonaro disse, não? Não estamos com o Pablo Marçal, estamos com o Nunes. É como você falou, né, as alianças, né, políticas, né, infelizmente, teve agora uma... Bolsonaro participou de um podcast agora recentemente que ele fala que o Nunes não é o candidato dele, Eu né? vi isso aí. Né? Então a gente vê que não há aquela pretensão, não, esse cara até então seria o Salles, né, que seria um candidato de direita, mas infelizmente não teve apoio do partido, né? Salles saiu também do PL, né, por conta, eu acho que disso, né, dessas brigas que ele estava tendo lá com o Valdemar. E aí o partido resolveu apoiar, né, o Nunes aí com algumas intenções, alguns acordos, né? E o Pablo Marçal chegou e tá ganhando notoriedade aí, tá bombando aí, né? Você vê no TikTok, Instagram, o YouTube, tudo. As próprias jornalistas do UOL, que é altamente ativista, né, que não é jornalista, eles estão reconhecendo que ele vem para um debate e no outro dia só se fala nele, velho. E, velho, ontem eu tava assistindo uma live dele, velho, ele prende a pessoa, né? Ele tem um negócio que ele prende, ele ensina. Aí ele falando assim, ó, por que que eu não falo de proposta, de plano de governo? Todo mundo vem me perguntar do plano de governo, porque querem me quebrar. Mas não querem me quebrar porque eu não tenho um plano de governo. Porque eu tenho um plano de governo. Quer acessar meu plano de governo? Acessa meu site, pô. TSE lá também tem. Acessa meu site ou vem no meu Instagram que eu tenho lá meu plano de governo. Agora, eu não falo do meu plano de governo porque eu tenho não sei quantos milhões de seguidores. Eu tenho o meu alcance é não sei quantos milhões, mas não alcança o eleitor. Para alcançar o eleitor, eu tenho um ciclo. Qual é o ciclo? Primeiro, eu chamo a atenção. E eu vou quebrar o pau para chamar a atenção. Aí eu prendo. Depois de eu prender, eu conto. Depois de eu contar, eu confirmo. Aí ele falou o ciclo todinho, só que com outra palavra que eu não vou entender o que ele falou, mas eu achei fogo, velho. Ele é muito Desenrolado. inteligente, ele é um cara, um gestor, né, bem sucedido, que veio de baixo, né, não tem nenhuma carreira política. E eu acredito que ele esteja realmente interessado em ajudar a cidade de São Paulo. A cidade mais pancada do Brasil, né? Então, acredito que nas mãos do Pablo Marçal, né, São Paulo aí vá, né, para ascensão, né, na sua totalidade. Vamos agora passar de Maceió, que eu sou alagoano, ou de, para Atalaia. Esse é expert aí, né? Agora vamos falar de Atalaia. Tu me coloca em cada coisa. Não, você aqui não é ator, não. Professor Lécio do PT. Que é esse cara, velho? Você conhece todo mundo lá. Professor Lessa, homem de bem, ele é professor. Professor Lessa é um cara muito inteligente. Certo. Ele é o representante do PT em Atalaia há muitos anos. Muitos anos mesmo. Que antes era representado até pelo Cícero Albuquerque, que foi candidato pelo PT a governador do estado há tempos atrás. É um amigo pessoal meu, apesar de posição partidária, cada um com a sua, mas ele está com a pretensão de fazer uma coisa em Atalaia que ele nunca fez antes, que é eleger um vereador pelo PT. Certo? Hoje não tem. A bancada lá, E nunca, até onde eu me recorde, não teve. lá todo mundo situação da bancada. Não. Tem oposição. Hoje tem oposição na figura de umas 4 pessoas, vou colocar assim. E a bancada de quantos? São 13. 13. 13. Tem 4, é bastante. Mas são 4.
Meio lá, meio cá. Meio lá, meio cá. Não é oposição, posição. É porque, assim, a Atalaia ela se resume no seguinte. A gente vê aí até pela listagem dos candidatos. Tem a Cecília, né? Que é a Sim. atual gestora do município, que está fazendo o seu governo. Marcos Rebolo e Maurício Tenório, eles são vereadores, certo? O Marcos Rebolo, ele trabalhou um tempo na gestão, lá da Atalaia, apoiando a Cecília, e depois de muita coisa, ele entrou na oposição, certo? E está fazendo uma oposição bem intensa, né? Rígida. Bem rígida. E temos o Maurício Tenório. O Maurício Tenório, ele, desde o primeiro dia de mandato, que ele apoiou o ex-prefeito Chico Vigário, e desde o primeiro dia de mandato ele é oposição, bateu no pé e disse, não, sou eu. Ele é primo do Francisco Tenório, né, deputado. E, assim, se você olhar nas mídias sociais aí, Maurício sempre fez vídeo desde o início do mandato. Bom, Mas hoje a eleição, ela tá em quem lá, na sua opinião? rapaz, fica assim, eu não tenho como dizer para você, porque seria muito, como é que se diz? Pretensão. Seria muito pretensioso. Mas o problema de Atalaia... Mas tem uma disputa forte lá. Tem. Tá em quem essa disputa? Tem. Porque a Cecília, ela faz a propaganda política dela em cima de Instagram. Certo? Então ela mostra pro povo o que tá fazendo. E o que não faz? Aí o Marcos Rebolo e o Maurício Tenório Que mostra. Tá entendendo? Mas é legal a forma como eles mostram lá, é tudo. Oxe, com tudo certeza. Eu posso citar alguns exemplos. E, por exemplo. E atenção, viu, gente? Não é, Ixi, não é exemplo de lá especificadamente, não. É de interior. Pode citar. Atalaia é uma cidade que inaugura um posto arrancando ar-condicionados de ouro. Tá entendendo? Outro caso também lá de Atalaia. Por exemplo, as obras do governo que tem lá, do Minha Cidade Linda, ela é colocado como se fosse a prefeitura que estivesse fazendo e não o Estado. Certo? Há 15, 20 dias atrás, teve uma mudança aí, foi mandado lá para a Câmara de Vereadores um aumento de salário para os secretários de seus 4 para 9 mil reais, mano. Tá entendendo? E tempos antes, no período anterior, para aumentar o salário de um funcionário público ou dar uma base salarial melhor para os contratos que apoiam a gestão atual, meu amigo, é complicado. Só que assim, eu acho eu acho que sairia melhor se existisse uma oposição, certo? Como um todo. Não tá todo mundo que é oposição, como sempre foi lá em Atalaia. Que Atalaia antigamente era igual CSA e CRB aqui. Literalmente, assim. Tinha o Francisco Albuquerque e o Chico Vigário, Francisco Vigário. Aí dividia, né? Quem ia de azul, até camisa. Era, vou com a camisa do meu prefeito. Isso da época do Chico Vigário. Pronto. Era ele e o Zé do Pedinho, né? E nessa briga todinha, você sempre sabia que iam ter dois lados lá, certo? E esses dois lados, eles segmentou, a ponto de a gente tá aí. Tá. Aí não tem Mas Saulo, deixa eu te falar uma coisa. Objetivadamente, esse termo existe, pelo amor de Deus. Objetivamente, quem é os candidatos lá, os dois, os que vão brigar, que vão para o segundo turno? Não tem. São três. São três. Lá não tem segundo turno. Marcos e Maurício. E o seu professor, seu amigo, não. Que amigo, hein? Amigo da Desculpa aí. Tá. Quer fazer uma ponderação? Mas eu vou assim, acrescentar alguns pontos. Um ponto, né, na verdade, aí,
Eu acredito que no interior ainda prevaleça quem está com a máquina na mão. Então, essa Cecília, né, a atual gestora, né, está com toda a máquina, né, a seu favor. E assim, e ela tinha uma boa reputação por conta que ela é mulher do Renatinho, é ex. Isso. É ex-mulher do Renatinho. Então, há algum tempo atrás, ela ainda estava com o Renatinho, então ela tinha uma popularidade baseada na política O do Renatinho, Renatinho do de Pilar. Pilar. Isso. Que legal, é tão legal essa Rapaz, eu política, queria né? comentar isso. Então, ela tinha uma boa margem, né, de popularidade por conta né, do Renatinho. Mas aí houve uma. Descasaram aí, né? Então, o motivo lá, ninguém sabe lá. Mas acredito ainda que a Cecília ainda leve, né? Um ponto que o Júnior falou, quem tornou, quem fez a Cecília Atalaia foi o Renato. Porque é o seguinte, sempre teve aqueles dois, né? A Mancha e a Comando, o CSA e o CRB de Atalaia. E a visão do povo, a visão do Pilar, né, do quintal do vizinho, ela criou muita expectativa, pô, do povo atalaense. Não é por nada que a quantidade de votos, meu amigo, que a Cecília ganhou em cima do Chico Vigário foi muito grande, pô. E aí, Juninho, quer comentar alguma coisa? Eu Pode acredito passar? que pode passar. Vamos lá. Então, o próximo assunto é uma coisa nada polêmica. É uma coisa que vai deixar todo mundo aqui em bons lençóis, que é o Xandão. Vaza toga. E aí, o que é que vocês acham dessa questão do Xandão aí, agora que foi meio que descoberto, né? Uma sensação que o brasileiro tinha era que a gente estava sendo conduzido não por um presidente mais. Tinha um ministro do Supremo Tribunal Federal que dava todas as cartas, né? Aquela questão, quando o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro estava no poder, qualquer coisa era 48 horas para poder se explicar porque ele não fez do jeito que ele queria que ele tivesse feito. A verdade é que todo mundo tinha essa sensação. E para os juristas que a gente tem ouvido, né? Inclusive a nível nacional, aí eu escutei, inclusive, que a OAB se manifestou solicitando um esclarecimento do ex-ministro, do ministro, aliás, Alexandre de Moraes, sobre essa questão do que foi vazado aí pelo aquele jornalista, é o que é o mesmo que vazou sobre a Vaza Jato, né? Folha de São Paulo. Lá da questão do Moro, né? Através da Folha de São Paulo, como dito aí pelo Juninho. Mas é aquele jornalista inglês lá, o Bill, não sei o que, das quantas lá. E aí ele faz essa mesma rotina, né? Como é esse mesmo processo de vazar áudios dos compadres dos envolvidos, no caso Alexandre de Moraes, que estava burlando o processo, né? Que o processo normal, o que dizem os juristas, era que ele deveria acolher as denúncias do TSE, né? Ou daquele compartimento lá do TSE que fazia as denúncias e não teria que se envolver. Em alguns áudios que eu vi, inclusive, o secretário do ministro Alexandre de Moraes, ele fala como fazer porque o ministro está bravo, que ele tá perguntando se é para ele fazer, né? E aí ele fala, não, mas ele não pode fazer, porque se ele fizer vai ficar ruim para ele, porque senão vai ficar parecendo. Mas aí depois ele vem, só para resumir e dar contexto à situação, e diz, não, o que eu fiz era o que eu deveria fazer, porque o TSE tem poder de polícia. Como é que vocês enxergam essa situação? E como é que vocês enxergam a atuação do ministro Alexandre de Moraes de lá de 2022 até hoje? Tá todo mundo com medo aqui, né? Eu não Então, quero ser processado. tenho medo do Xandão, não. É Mas 10 assim, milhões que ele bloqueia, viu? 10 milhões, 10 milhões, qualquer coisa é 10 milhões. Mas é o seguinte, né? Realmente, a gente vê aí, e já de muito tempo, né, desde a gestão passada, né, do Jair Bolsonaro, essa interferência, né, ali em cima, né, do governo, em cima das ações tomadas, né, pelo governo federal. E assim, agora vaza, né, novamente aí né, uma coisa bastante gravíssima, né, que esse conluio,
né, entre juízes, né, secretário de gabinete, né, do ministro, envolvidos aí em burlar, né, alguns inquéritos, né, alguns depoimentos. E, assim, desde já eu quero aqui salientar, né, que o Supremo realmente já deveria ter fechado as portas. É um absurdo o que esse Esse é cara, mais corajoso que. né, falo, né, na pessoa do Alexandre de Moraes aí, vem fazendo com o país, né? Então, onde o Senado, o Congresso Nacional deveria tomar decisões, onde é tomada, é pautadas, é votada e aprovada, e o ministro vai lá na canetada e desfaz tudo aquilo que foi feito, né, pelos parlamentares, que foi lá colocado pelo povo. Então, você vê que é um cara que tá aí. Na gestão passada, como você falou, né, frisou aí, qualquer coisa era motivo de 48 horas. Interferência 24 horas em cima da gestão passada. E hoje a gente vê absurdos e absurdos por parte desse governo. E o Alexandre de Moraes, eu acho que nem existe mal Supremo, né? Existe ainda o Supremo? Então a gente não vê. E vaza agora, né, essa coisa aí que realmente eu acredito agora que o Alexandre de Moraes ele cai. Eu não acredito, não. Ele cai. Eu não acredito. O sistema expeliu o Alexandre de Moraes. Ele sabia o preço que pagaria por tudo que ele fez e vem fazendo, que teria um preço. E uma hora a bomba vai estourar. E essa hora chegou. Meu amigo, nossa Constituição diz assim: todo o poder emana do povo. Sim. E o povo, no dia 8/1, estava nas ruas, viraram terrorista. Estão presos. Tem senhoras de 60, 70 anos que pegou 15 anos de cadeia. Véio. Segundo a interpretação do Alexandre de Moraes, né? Pois é, aí como é que a gente vai dizer que o cara vai cair? Eu acho difícil cair. Rapaz, Na Venezuela, o presidente Maduro aí disse que se elegeu aí, não sei quantos milhares de votos a mais, quantos percentuais a mais, parece que foi 66%, em detrimento do segundo candidato, que era 20%, só que o cara era ao contrário, 66 era pra ele. E aí, e tá lá até hoje, ninguém mudou. Eu vou tentar falar de uma forma que eu não seja preso, nem é o seguinte, o que dá equilíbrio para o governo são os três poderes, certo? Quando um poder ele quer transpassar o outro, a gente isso acaba refletindo no total, certo? Porque, citar um exemplo, se eu sou um deputado, um senador, e tem uma lei que ela pode ser imposta, assinada por mim, e vem outra pessoa de outro poder, né, desequilibrado, e ela veta isso não passa de um desgoverno. Vai gerar uma crise, né? Vai gerar uma crise. E tem, com relação à política nacional, por mais que eu seja desacreditado de muita coisa, tem que trabalhar cada um no seu quadrado para que o processo funcione. Para a Constituição ela funcionar, cada um tem que desempenhar o seu papel, nem a mais, nem a menos. Aí quando a gente vem um excesso, aí cogita-se, como foi muito discurso aí por parte da direita, de que a eleição ela foi legal, né? Por parte da esquerda, dizendo que a eleição também não foi que foi legal na época que Bolsonaro venceu. Então, quando a gente sai dessa linha de equilíbrio entre os poderes, não existe democracia, existe imposição, certo? Imposição essa que você pode ver. Eu dei uma analisada, dei uma olhada nos áudios, você vê aquela imposição, né? E essa imposição é mostrar poder em cima de outra pessoa que deveria ter um poder equivalente a você. Tem mais 5.5 GB aí para ser revelado, né? Porque foi 6 GB, só foi revelado aí 0.5. Pois é. E também tem aquela conspiração, aquela visão de conspiração, né, que você está falando aí. Quando uma pessoa ela não serve para o sistema, ela sai, pô. E eu acredito que a hora dele chegou, né? Mas você acredita ou é vontade? Eu acredito.
Que agora Diga as duas coisas. eu acredito que, como foi falado pelo Eduardo Bolsonaro, né? Não existe mais lado de direita e esquerda. Sabe Né? Então, o que é que eu acho a respeito? Deixa só para ponderar a respeito disso. Eu não acredito, porque quando tem um movimento de impeachment, você pega os dois processos de impeachment que teve importante no Brasil, que é o do ex-presidente Fernando Collor e o da ex-presidente Dilma Rousseff, foram ondas muito crescentes tomadas pelo povo, onde não existia mais como eles justificar para a mídia internacional. E o que faz o impeachment acontecer é o medo da relação internacional. É o medo de, por exemplo, a França e os Estados Unidos, eles intimar o Brasil de falar, você precisa dar esclarecimento, que nem fizeram agora as com a sanções, né? Venezuela, as sanções. Não, primeiro vem as solicitações de Certo. esclarecimento, que aí mancha a reputação da pessoa. Que já houve, né? Na verdade, né? Não, já houve, mas aí também tem, como a gente não houve da forma como houve nesses casos. Por exemplo, a gente teve movimentos da ONU, né, denunciando o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, né, ele denunciava por genocídio, né. Então, assim, aí tem uma padrinhagem, velho, a nível internacional que Sim. é fora do contexto, entendeu? O sistema não é só do município de Atalaia, o sistema não é só de Maceió, não é só de Alagoas, É não é só do global. Brasil. Para mim é global. Mas tem que chegar num nível de voz que as pessoas estejam que nem tá na Venezuela. Aí tem uma chance de acontecer. Por exemplo, o presidente de lá agora, ele é presidente, mas ainda tem um risco de não ser. Apesar de ter toda a cobertura de ele de ser coberto pela própria legislação. Ninguém pode interferir lá, não. Mas pode dizer, ó, vai ter haver sanções, que nem você disse. Mas aqui não tem esse movimento. O povo está com medo. Eles foram estrategistas ao ponto de prender as pessoas no dia 8 de janeiro para que esse movimento não fosse crescente. Não abafasse. Eles estão fazendo, velho, eles estão mais articulados. O sistema do Brasil é mais articulado, na minha visão, do que os Estados Unidos. Entendeu? Ele é mais articulado em termos de política de qualquer outro lugar do mundo. Na minha visão, é. Porque Eles nos Estados Unidos são dois pontos de vista progressistas, diferentes. progressistas e os conservadores, mas só que eles têm também as podridão. Tem muita coisa errada em todo mundo, Sim. né? Todo mundo tem. Mas aqui eles são articulados. Aí eles pegaram na perna, por exemplo, Capitão Nascimento, no filme Tropa de Elite. No 2 ele vai lá no Congresso e diz, olha, ele está lá falando, dando depoimento dele, ele diz, aí um deputado lá que é envolvido com facção, ele começa a denunciar e o deputado sai todo murchinho, né, no último tese do Tropa de Elite. Aí ele sai. Aí ele fala sobre o sistema, né? Que o sistema é incorrompível, aliás, é corrompível, é incorrompível, né? Não, o sistema é intransponível, aliás, intransponível, e fala um monte de coisa. E aí é a mesma coisa, velho, na minha visão, tá ligado? É uma coisa assim que tipo, e sim, eu ia falar sobre o Capitão Nascimento, que no começo do filme, quando ele começa como policial, para desarticular o tráfico de drogas, ele ia nos cabeça. Ele pegava, metia sacola na cabeça dos traficantes lá, para poder eles revelar quem era o cabeça, e depois soltava os traficantes mirim lá. E depois ia lá no cabeça, aí matava os cabeças, e era assim. O que o sistema do Brasil fez foi isso. Como é que quebra as pernas da direita? Rede social, é, povo nas ruas, né? Que é e dinheiro. Aí você tira os três pilares principais, acabou. Qualquer coisa que o eminente juiz não concorde, ele. Ontem teve um senador que teve 10 milhões bloqueado, 10, 50 milhões bloqueado. Ele disse: eu nunca vi nem 10% desse dinheiro. Aí tá minha filha sem plano de saúde, a minha mãe sem plano de saúde, minha filha sem faculdade. E aí? Como é que vai andar, velho? O cara começa a se preocupar. O cara que era representante da direita, que ia lá tinha um voto importante, né? Quando qualquer coisa fosse acontecer, ele não vai ter mais cabeça para estar no Congresso. Ele vai estar tendo cabeça, eu vou ter que arrumar o dinheiro do plano de saúde da minha mãe. Eu acho que é assim. Pode ponderar. Mas assim, eu acredito, né, de fato, concordo com você.
nesse aspecto. Mas aí, realmente, se dependermos da mídia nacional aqui, realmente o mundo lá fora não está sabendo de nada disso. Mas houve congressistas brasileiros que foram nos Estados Unidos, né, denunciar, né, lá na ONU os abusos, né, cometidos pelo Alexandre de Moraes. E a partir daquele momento ali, o mundo se voltou com um olhar diferente para o Brasil. Até então que um congressista americano, né, junto lá com outros, né, emitiu uma nota, né, para o Alexandre de Moraes, para o Arthur Lira, Pacheco, né, pedindo alguns esclarecimentos. Já foi intimado, né? De certa forma, já houve já refletiu, né? A ida dos brasileiros lá nos Estados Unidos já refletiu de uma certa forma, né? Então, o mundo já se voltou com outro olhar. E as denúncias não param, né? Elon Musk, né? Teve um embate aí com Alexandre de Moraes também. A gente viu os abusos que Alexandre de Moraes cometeu, né? Para algumas plataformas, né? Pedindo que bloqueasse, né, contas de brasileiros, né, de congressistas brasileiros, né, simplesmente por, assim, né, Na canetada. na canetada, O pensar diferente. mas assim, realmente, né, calou. Essa é a intenção dele, é calar o povo, é calar o Brasil. O Twitter agora saiu do Brasil hoje, né? Então, Hoje. O escritório do Twitter foi fechado no Brasil, o Elon Musk tirou porque chegou uma intimação lá para tirar as redes sociais de duas pessoas sem explicação nenhuma. Explicação nenhuma. Tira, pronto. A única exigência do Elon Musk, né, para todos os escritórios do Brasil é que quando viessem as intimações com as obrigações, dissesse o porquê de tirar. E eles não, tira e pronto. então é notório hoje que nós vivemos uma ditadura de toga judicial. Não há mais uma democracia no Brasil. Isso aí é nítido, né? Então, eu posso criticar um deputado, né, na figura pública dele, mas se eu criticar o Alexandre de Moraes, eu posso ser preso. Então, que democracia é essa? É a democracia relativa, né? É. Vamos passar para o próximo tópico para a gente andar. A gente já está chegando. O próximo tópico, a gente sai da política nacional e vem aqui para a política municipal novamente, que é a direita em Maceió, que está em crise. É tão bonita a foto. Põe aí na tela, Rafa, esse slide aí. Crise. 2 membros do parlamento aqui um da Câmara de Vereadores de Maceió e um da Câmara de Deputados de Alagoas. Cabo Bebeto na direita e o vereador Leonardo Dias na esquerda, que estão em crise por causa de um número. Vocês sabiam disso? Corta para mim, Rafa, por favor. Rafa tá no celular ali agora. Esqueceu de cortar para mim. Ai, ai. Então, gente, eles estão em crise por causa de um número. O número 22.222. Aí o tio Jota foi lá e disse: não é de ninguém mais. Os dois irmãozinhos não podem brigar. Porque o Cabo Bebeto, que é deputado, ele lançou o filho dele, que é o Caio Bebeto, para uma vaga na Câmara de Vereadores. Eu entendo que isso é bom, né? Para qualquer partido, né? Para qualquer movimento. No caso aí, a direita cresce, né? Ela, na minha visão, Leonardo se reelege, né? E o Caio Bebeto que entra, se ele alcançar, vai ser mais uma vaga. Acontece o que aconteceu em São Luís de Quintuba. Entrevistei um cara aqui, camarada, chama Fernando Queiroz. Gente boa ele. Era o único representante da direita lá. Contra 12 que não era. Ele era a única oposição. E aí, ao longo dos 4 anos de mandato, saiu de 1 para 4. E ele estava todo feliz aqui, dizendo, agora somos 4. Nesse caso específico, o número fez toda a diferença, porque é um número fácil, né? Do 22.222. Então iniciou por aí a briga.
Como é que vocês viram essa briga aí desses dois? Dois irmãozinhos brigando. Eleição aí. Rapaz, por causa do número. Rapaz, eu acho que a luta contra a influência da esquerda no Estado deveria ser prioridade, Eita, né? vai, filósofo Paulo, viu? Eita, Saulo. Porque por causa de um número, eu acho muita futilidade. Do meu ponto de vista, né? Desculpa aí. Mas o Cabo Bebeto é um. Ele vai estar aqui segunda, eu vou estar aqui conversando com ele segunda. Segunda-feira. Vou perguntar pra ele. Por quê? Porque é o número, né? Eu acho fútil demais. Acho fútil demais. Acho que é porque o 22 era do Bolsonaro antes, né? Não, mas só que o 22 é do Bolsonaro, só que todos os vereadores do partido do PL começam com 22. Não. Só que era 22, 222. 202, né? Tudo dois, Não, 222 mesmo. Pra Era tudo dois, confirmar pra confirmar. Pra confirmar. Não, mas os caras, velho, parece aqueles funcionários que fica o chefe, e aí, que for tirar a radiografia do chefe, aí tá lá o cara. Não, vou não falar isso, não, porque o cara Bebeto é bravo. Ele é bravo, velho, ele é bravo, eu vou botar no depois isso aqui. Mas é muito bravo, velho. Eu. Por causa de um número, cara, não correr atrás de volta, que é melhor. Correr atrás de volta, Correr né? atrás de volta, que é melhor. Melhor. E aí, Juninho? Realmente é impressionante, né? Por conta de um número, o cara tá de briguinha, né? Mas assim, eu quero comentar sobre essas duas figuras que representam a direita aqui, né? Um na Câmara, né, dos vereadores, e outro aí no deputado estadual. Eu confesso que no início, né, da carreira aí do Leonardo Dias, eu apoiei, né? Porque vi que era um cara que defende, né, os princípios, a família, né, Deus e essas coisas, né? Eu também comungo, né, das mesmas ideias deles aí. Mas no decorrer né, dos anos, eu vi que a coisa desandou, né? Até então eu critiquei muito o Leonardo Dias e o Cabo Bebeto. Eu vou contar por quê. O Leonardo Dias, ele quando foi vereador, acho que ele está indo para o segundo mandato, não é isso? Segundo. No primeiro mandato dele, ele era um crítico do JHC. Criticava muito o JHC. Eu presenciei muitas vezes isso. Hoje o JHC... Ele postava no Instagram dele, velho, só pra fazer menção a isso aí. Passando aqui nas ruas de Maceió, ele fazia assim, ó. Você balançava. E aí, prefeito, tá vendo não isso? Então, e havia no Leonardo Dias essa crítica, eu via, né, eu participei muito. E depois que o JHC, né, mudou de partido, passou a integrar o PL, as críticas acabaram. E não é dessa forma, né? Eu acredito o seguinte, eu apoio, né, Jair Bolsonaro, mas nem tudo eu vou concordar, não é verdade? Eu penso dessa forma. Então, Leonardo Dias, hoje não há mais nenhuma crítica sobre a gestão, né, municipal do JHC, e também não vejo por parte dos vereadores aqui essa questão que tomou muita repercussão, né? Gabriel Monteiro, tem agora um outro vereador lá do Rio, como é? Eu sei, mas aquele cara é extremista demais, velho. Um outro vereador que passava a fiscalizar, né? Quantas UPAs não temos aqui? Tantas reclamações de pessoas que chegam, né, 2 da tarde, sai 8 da noite, né, por falta de médico, e eu não vejo por parte de nenhum dos vereadores esse acompanhamento, essa assistência, né, ao povo. E assim, eu vejo que a coisa desandou, né? Hoje ganharam aí, né, notoriedade. Eu acredito que ele também ganhe, o Leonardo Dias, mas assim, vai ganhar não com o meu voto. Eu não voto mais no Leonardo Dias.
eu já votei, mas hoje eu não voto mais. E nada pessoal, é coisa minha mesmo, porque eu venho acompanhando e vejo, né, as coisas que vêm acontecendo e eu não vejo mais cobrança por parte dele, né, a gestão aqui da prefeitura. Esse é meu medo, né? Eu não tenho pretensão nenhuma de entrar pra política por conta disso, porque parece isso mesmo que você falou, velho. O cara entra com aquele gás todo, de repente, por uma movimentação política, aí acabou. Às vezes até influência do próprio partido, né? Que Exatamente. chega e diz, olha, agora Para da com gente, isso. para Exato. com isso. Porque isso suja. Porque querendo ou não, Rodrigues, a cobrança em cima de uma gestão, independente dela qual seja, ela pesa, certo? Você vai, por mais que o prefeito ele faça alguma coisa de boa, o ruim que está sendo inflamado pela oposição dele pesa na gestão como um todo, pesa na opinião pública. Então, quando um partido ele vê um vereador, que nem o Léo fez aí no começo, pegando no pé mesmo, em cima do JHC, ele faz com que aquela popularidade que ele tem hoje poderia ser completamente diferente se tivesse uns 3, 4 de oposição pegando no pé dele desde o começo. Tá entendendo? Então essa abafada aí, às vezes o político, para ser político, perde até a própria linha. Caráter, né? Hum. Verdade. Mas você vê, ó, eu vou falar uma coisa aqui pra vocês, viu? A respeito disso, né? Eu tenho medo dessa questão dessa movimentação, né? Mas eu acho que é inerente, sabe? Não é só no campo da política. Você saindo do campo da política, veja essas páginas que tem aí em Maceió, não sei o que ordinário, tudo. Véi, as páginas são famosas. Qualquer coisa que poste, daqui a meia hora tem 100 mil visualização. E eu já vi página em um dia, essas páginas num dia postar situação e no outro dia postar a oposição. Ah, é porque eles são imparcial? Não, velho, porque eles falam da figura. Eles não falam do problema. Muitas vezes você pode chegar aqui e dizer, olha, isso aqui, esse posto de saúde foi legal. Você inaugurou, prefeito. Aí no outro dia você passou numa pista, a pista tá quebrada. Ó, essa pista tá quebrada. Você é bipolar? Não. Você tá falando duas coisas que aconteceu de fato. Agora você chegar num dia e falar, ó, prefeito, tu é ruim. Aí no outro você fala, ó, tu é bom. Tem dinheiro, velho. Alguma coisa Tem dinheiro. Tá ligado? Então, não é só no campo da política, entendeu? Eu acho que quando eu vejo eu faço essa reflexão, aí o que eu penso? Eu penso que a gente tem que fazer a conta, né? Da balança, né? O que pesa mais? O lado bom ou o lado ruim? A gente precisa entender que precisa fortalecer a direita, Sim. independente dos problemas que tem, né? Independente não, tem que ponderar os problemas, até que eles não sejam transponíveis, não sejam parte Mas maior. o número eu ainda acho uma futilidade. Né? Só para deixar esse aspecto. E assim, né? Bebeto, eu moro longe. Mas olha, eu vou falar uma coisa, você acha infantilidade, mas é extremamente estratégico. Estratégico. É extremamente estratégico. O número 22, 222 é um número. Quem é que vai precisar lembrar? Aperta toda vez 2, né, lá na urna. Não precisa lembrar de número. É Bolsonaro! Bolsonaro, fica lá. Aí pronto, tá sempre. Entendeu? É extremamente estratégico. E era o número do Léo na última eleição. Aí o cara vai lá e diz, não, agora não é seu, é complicado. E assim, e o que eu vinha conversando com o Saulo ali fora sobre o Cabo Bebeto, né? Cara, como é uma nojeira essa nossa política. Como eu tava falando pro Saulo ali fora, a direita e a esquerda, o que é que se diferencia da direita e da esquerda? Apenas a ideologia, né? Mas o modus operandi é o mesmo, cara. Pô, ele é deputado. Vai botar quem para a política? O filho. Então vai centralizar o poder na família. E é isso que nós temos que acabar aqui no nosso estado, na nossa capital. Acabar com essa coisa de fazer carreira familiar, filho, pai, avô, depois vem o sobrinho. E isso é ridículo, cara. Enquanto a gente não acordar e dizer, não, seu filho não coloco. Dê uma oportunidade. Você acha que
em toda Maceió não tinha uma pessoa de direita que pense nos mesmos valores que ele pensa? Tem, mas por que botou o filho? Então, eu acho uma coisa totalmente desnecessária, e eu acho que não foi só por conta do número, porque a irmã do Leonardo Dias também, ela, na eleição passada, ela foi para deputada estadual, né? Então, ali, irmão, e com certeza ela vai entrar para vereador também. Eu não sei, mas assim, eu tô falando. Mas eu acho que temos que acabar com essa coisa de família, né? De fazer carreira política, de filho, pai, sobrinho. Temos que acabar, gente, porque se a gente não acabar com isso, nós nunca sairemos, né, desse estado que nós vivemos até hoje. Você vê que aqui, quem são os donos, né, do estado, da capital? São as mesmas famílias, gente. Então, enquanto a gente não der um baixa nisso, as coisas não vão mudar, não, infelizmente. E eu acho que tá longe dessa realidade, mas A política ideal. deixou de ser uma forma de governar para uma forma de sustentar a própria família, Essa é a né? realidade, né? No caso do Pablo Marçal, aí você vê, né? O cara com. Parece que ele falou que tem 109 ou é 9, ou é 9, não, deve ser 109 mesmo o emprego. Não, 69, alguma coisa assim. Depois eu pego esse número certo. Empresas que ele faz parte do grupo ou que ele é dono. E ele largar tudo isso, ele diz, não, tem gente que tem 1000 empresas. Tem gente que existe que tem 1000 empresas, que é sócio. E ele poderia seguir nesse caminho para poder chegar lá. Porque ele ia ter capacidade, com onda crescente de Pablo Marçal, tinha condição. Ele largar tudo para trás, ele falando ontem, olha, eu chego na minha garagem, olho aqueles carros, eu não quero ter aqueles carros mais. Eu tive tudo, eu alcancei tudo já. Eu zerei a vida. Agora eu quero fazer pelo próximo. Servir o povo, né? Servir o povo. Como deve ser feito. Mas enfim, galera, agradecer vocês aí pela presença. Manter a agendazinha, um relógiozinho, porque a gente vai voltar aqui para comentar sobre o andamento dessa campanha, viu? Que aí vai ter mais assunto, porque com certeza os debates aí na televisão, o primeiro debate é o da Band aí, né? Com o Lobão lá presente, JKC. Lobão é uma oposição danada, viu? Ele bota para quebrar no tio J. Vai ser Pablo Marçal e o Bolinhos, né? Mas não vai ter o Boulos, não, aqui Marçal. Eu acho que o Lobão ele faz parte daquele grupo do Rafael Brito, né? Para tirar a volta ali do JHC. Que é isso? É a Tabata. Que é isso? Tabata e Boulos. Ele é muito radical, né? Beleza, ó. Vai ter aí o próximo debate. Nós estaremos aqui de novo, neste mesmo canal, nesta mesma hora, para poder comentar e aí dizer o andamento da campanha. Agradecer a vocês dois, viu? Estamos aqui para isso. E aí você traz mais insights lá de Atalaia. Eita. Mas tem, se eu for puxar o HD, eu acho que eu vou ser exonerado da cidade. Mano. Da cidade, não é do carro, não. E você tá mais inside aí do andamento lá da campanha de São Paulo, que é o forte do Brasil agora, sim, né? Eu tô acompanhando tá todo mundo aí. Acompanhei ligado esse nisso. último agora foi com aquela militante, a Amanda Klein, né? Klein. E o Pablo Marçal, né, jogou lá na cara dela umas verdades que... eu gosto, né? Ele fala o que o povo quer ouvir, né? Sim. Beleza? Valeu, galera. E a você, querido ouvinte, queria agradecer você por ter ficado aqui comigo conosco, né? Até essa hora, em mais de uma hora de podcast. É o primeiro nesse formato, com vinheta nova. Vocês viram que tem a vinhetazinha nova, inaugurando aqui essa galera. Eleições 2024. Onde a gente vai estar comentando aí sobre o andamento dessas campanhas. Pedir a você que dê o like, curta, compartilhe, para que faça a nossa família crescer cada vez mais, beleza? Valeu!